aparecer, estando aqui, nos dá honra. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor está presente. Que esse estudo, Senhor, seja como semente e as nossas vidas, todos que participarem aqui e entrarem, seja nesta noite como uma terra produtiva para produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Que essa palavra possa produzir em nós atitudes, possa produzir em nós sequências, possa produzir em nós mudanças de hábitos, de valores, e venham inserir no nosso contexto. E nós sejamos bênção onde estivermos, onde o Senhor nos colocar, sejamos uma árvore frutífera, dando, Senhor Jesus, todo o alimento àqueles que estiverem próximos. Te louvamos, pedindo que a tua mão poderosa esteja sobre a vida do pastor Marcelo, ministrando, trazendo Jesus. As revelações, usando o teu servo poderosamente para o louvor da tua glória. Por isso oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, a aula passada a gente acabou vendo, né, e Deus dava o modelo, né, para todas as coisas, tanto no templo, para os utensílios, não deixou nenhum espaço para a imaginação do homem na construção, e o mesmo acontece na igreja, né? O problema é que a gente quer fazer do nosso jeito, mas ele estabeleceu todas as coisas, né? E no finalzinho, a gente ia ver os requerimentos, né, para a construção do santuário. A gente não conseguiu, então a gente vai ver hoje para a gente entrar na formação do acampamento, né? Então, assim, como que foi feito o tabernáculo, né? Por ofertas voluntárias, né? Então, custou para Israel, né, para o povo de Deus, os seus bens materiais, né? Para eles terem a presença de Deus habitando entre eles. A gente leu lá Êxodo 25, 2-8, né? E fala, me traga uma oferta, e no 8, assim, e habitarei no meio deles, né? Só para a gente ir mais rápido, como a gente viu esse texto, mas ele foi falando isso. Então, o primeiro passo para a comunhão com Deus é nos libertar do Deus desse mundo. Esse é o primeiro passo para a comunhão, né? Que é o dinheiro. Então, a oferta devia ser dada voluntariamente, né? A gente leu no verso 2, assim, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, né? Não é por pressão, por sentimentalismo, né? Por medo, por ganância, nada disso, né? É aquele cujo coração se mover, né? E hoje não é diferente, né? Quando a gente fala de contribuição, o que 2 Coríntios fala para a gente, né? Para a gente contribuir segundo tiver proposto no nosso coração, né? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, né? A mesma coisa. Então, o espírito de dar, a generosidade, né, do povo veio sobre todos ali, né? De tal forma que chegou uma hora que eles foram proibidos de dar. Isso é muito tremendo a gente ler, né, esses textos aí, Êxodo 35:5, depois do 20:24, ele está falando sobre cada um contribuindo, né, os homens trazendo, o povo trazendo, e aí no 36, de 3-7, ele começa a falar, não, chega, agora vocês estão proibidos, já tem mais do que é necessário, né? E é interessante a gente pensar, né, da onde é que veio essa riqueza dos israelitas para ofertarem? Dos egípcios, né? Do Egito, né? E a mesma coisa Deus faz ainda hoje, né? Provérbios 13:22, né? Fala que a riqueza do pecador é depositada para o justo, né? Então, assim, se a gente estiver andando em justiça, cumprindo o propósito, a gente descansa, porque a obra de Deus, ela usa o dinheiro, mas ela não depende, ela só depende do Santo Espírito. Então, se a gente andar em justiça, a gente vai ter mais do que suficiente para fazer a obra de Deus, né? Não estou falando para atender
os meus desejos, né? Deus vai atender tudo o que eu preciso, isso sim, mas não tudo o que eu desejo, né? Porque isso pode ser uma perdição para mim mesmo. Então, esse espírito, né, de dar veio dessa maneira tremenda sobre o povo, né? Eclesiastes 2:26 também fala sobre isso. Se alguém quiser ler, vamos ler pelo menos um texto sobre isso, né? Quem abre Eclesiastes 2:26? Eu estou com Bíblia de papel hoje para ficar mais raiz. Vamos lá. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Então é desse jeito, né? Desde sempre. Então, assim, o povo chegou numa medida que foi não precisava mais dar, e foi um povo impelido a dar por esse espírito, né, de generosidade, de querer a presença de Deus, né? Eles foram estimulados, né, a ter essa presença e construir esse lugar de habitação para o Senhor, né? E da mesma maneira, hoje a gente, como cristão, devia ser impelido, né, a construir a casa de Deus, a casa com C maiúsculo, né, a igreja de Deus, né? Além da igreja local, a gente deveria ser impelido a isso. Se alguém puder ler 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 6 ao 7. 2 Timóteo, capítulo 1, 6 a 7. Alguém pode ler? Não fica muito talking head aqui, só um falando. Eu leio. Amém. Deixa eu só abrir. Deixa eu ler então, que eu já estou aqui, Dri. Então, lê. Então vai. Por essa razão, 6 e 7, desculpa. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, quando a gente está nesse propósito, a gente sabe que Deus nos dá, né, esse espírito aí, né? Poder, amor e moderação, né? Não de covardia, de medo. A gente avança o reino de Deus porque é Ele que dá, né? Isaías 64, 7, se alguém também puder ler. 64, verso 7. Eu leio, vai. É. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Então, aqui está mostrando o oposto, né? Ó, ninguém está invocando, né? Despertando. E aí, o que ele faz? Ele esconde, né, o rosto por causa das nossas iniquidades. Então, a gente deveria estar impelido, né, com amor e generosidade para construir essa casa hoje, né? Um povo voluntário. Não é por pressão, não é por barganha, não é por ganância, é um coração voluntário para ter a presença de Deus, né, no nosso meio, hoje como igreja, como casa de Deus, né? Um povo de coração livre, o povo deu liberalmente, né, como resposta do coração, mostrando bondade, né, ao Senhor, se desprendendo. A condição do coração é o que conta para o Senhor, na verdade, né, mais do que o exterior, né, na nossa aliança, é o interior do copo que conta para o Senhor, né? E pela sabedoria dele também, né? Se alguém puder abrir Êxodo 36:1. Eu abro, pastor. Eu Então abro. vamos lá, irmã. Êxodo 30 e... 36,
36, verso 1. Depois vocês podem ler até o 8, mas vamos ler só o 1, né, que fala da inteligência e da habilidade. Tá. 36. Então, vamos lá. 36. 35. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, o todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Então, quem dá inteligência e habilidade para fazer a obra de Deus é Ele, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? E pelo temor a esse Deus, né? Como eu falei ontem também no culto, acessar essa sabedoria, né? Porque é Ele que dá, não é do nosso jeito, né? Ele fala, olha, de quem o Senhor der habilidade e inteligência, né? Então, o tabernáculo só poderia ser construído pela sabedoria de Deus. Não tinha espaço para o homem lá, né? Para Moisés ou para outro, né? Assim como o templo de Salomão também só foi construído com a sabedoria de Deus. Também não tinha parceria com o homem. Ah, faz assim, faz assim. Não, a sabedoria era do homem, era de Deus, né? Não era do homem. E a igreja, hoje, é a mesma coisa. Ela só pode ser construída, quando eu falo igreja, igreja do Senhor, pela sabedoria de Deus. Não é do nosso jeito, cara. Não é como a gente acha que é gostoso, que é não sei o quê, que eu vi lá na Hillsong, que eu vi não sei aonde, que eu vi tal. Sabedoria de Deus, né? Vamos ler 1 Coríntios 3, de 9 a 11? 1 Coríntios 3. É. Coríntios 3, de 9 a 11. Eu leio, pastor. Espera aí, só Amém. 3. Vamos Primeiro lá. 3. 1 Coríntios 3, de 9 a 11. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o que tem que a gente tem que fazer? Aí a gente tem que colocar o quê? Né? É sobre o que a gente constrói. Então, assim, do mesmo jeito, né, a sombra nos mostra na antiga aliança, na nova aliança é a mesma coisa, cara. Ninguém vai pôr outro fundamento, né, além do que já foi posto, que é Jesus Cristo, né? Então, não há espaço para as nossas vontades, para os nossos achismos, né, para o nosso egoísmo na igreja do Senhor. A gente precisa ter essa humildade, né, de entender aqui que, ó, um edifica, o prudente construtor, né, lança o fundamento e tal, mas que ninguém, né, vá além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo, né? Então, a igreja, da mesma maneira do tabernáculo e do templo, só pode ser construída verdadeiramente com a sabedoria de Deus, né? Senão a gente vai estar fazendo um clubinho religioso, um grêmio religioso, mas não a igreja do Senhor, né? A gente precisaria ter esse coração assim humilde, né, de ver qual é o modelo que Cristo lançou e andar nele, abrir mão das nossas visões, até porque não daria para ter mais de uma visão na mesma igreja, né? Que já seriam duas visões, né, de visão. Teria que ser a visão que o Senhor tem dela, né? E a gente se organizar através disso, né? A gente viu em Efésios também, no capítulo 1, de 14 a 18, se alguém puder ler, a gente acabou de fazer o estudo de Efésios, mas eu acho que vale a pena
a gente voltar, só para a gente ver, né, na sabedoria de Deus na igreja. Efésios capítulo 1, do verso 14 ao 18, se alguém puder ler. Eu leio, pastor. Se quiser. Efésios 1, 14, né? 14 a 18. 14 a 18. O qual... Espera aí, deixa eu ver se tá. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do nosso amor para com todos os santos. Até o 15? Até o Até o 18. 18. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória por sua herança nos santos. Então, ele mesmo fala, né, de espírito de sabedoria e de revelação, né, para que nos conceda, ilumine os olhos do nosso coração. Então, sempre é sabedoria do alto, né? A sabedoria do mundo, a própria Bíblia fala para a gente que é tolice para Deus, né? A gente às vezes não acha, e para nós às vezes nem é, dependendo do que a gente está fazendo. Mas aos olhos de Deus, a sabedoria desse mundo é uma bobagem, é tolice, né? Ele fala bem claro, depois está o texto aí, 1 Coríntios, eles dão uma olhada. Então, toda a obra de Deus, ela é feita através do seu Espírito, né? Então, a gente lê lá em Êxodo 35, 31, se alguém puder ler, depois a Adri compartilhou, tem mais textos de Êxodo, mas vamos ler pelo menos esse, né? Só para a gente ir contextualizando e a gente poder andar um pouquinho. A Adri está chamando o Marcelinho, o que é? Tá rápido, tá devagar? Oi? Êxodo o quê? Êxodo 35, 31. 35, 31, eu falo. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Então, é sempre para a obra de Deus, o Senhor, né? Enche a gente de habilidade, de conhecimento, a gente pode descansar, né? Porque o Paulo mesmo falava, assim, quando eu não souber, o Espírito, né? Falará. Então, é tudo através do Espírito. Então, do mesmo jeito que o tabernáculo de Deus foi, ele ainda é para ser construído, né? Pelo Espírito de Deus, né? A palavra de Deus fala, nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, né? Está lá em Zacarias. Então, mais do que nunca, hoje, né, na igreja dos últimos dias, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para construir, né, a igreja dele. Para esse tempo, né, que está chegando, mais do que nunca é necessário a igreja despertar para isso, né? E aqueles com o ministério das obras, né, que nem a irmã leu para a gente, aí falando de Bezalel, né, a Eliabe, que eles tinham uma unção para a obra, né? E há aqueles que o Senhor dá unção, né, poder, para adquirir riquezas, no Deuteronômio 8, 18, fala sobre isso, né? Mas é sempre de acordo com o modelo de quem? Hebreus 8, 5, vamos ler. Hebreus 8, 5? Tá. Embora, sendo filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. Não, está errado esse texto. Será que eu errei aqui? Hebreus? É. Ah, é 8, Então, acho que eu errei. Não, às vezes eu posso então ter eu errado errei, aqui, peraí. Foi Ah, eu, tá. foi eu. Então, vamos lá. Eu fiz ao contrário. Eles,
serve num santuário, que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava a construir o tabernáculo. Vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então, o modelo é sempre divino, né? Vê que faça todas as coisas, tudo de acordo com o modelo que foi mostrado, né? É interessante que entre Êxodo 39 e 40 aparece 17 vezes a mesma sentença, como o Senhor ordenou a Moisés. Como o Senhor ordenou a Moisés, né? E mais em 7 passagens fora desses textos, também referindo todas as coisas de acordo com o modelo de Deus, né? Então, nada foi deixado para o nosso imaginário, né? E assim é que deveria ser a Igreja do Senhor hoje. Os nossos ministérios, né, deveriam ser assim, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, o padrão é divino, né? Então, Moisés mostra para a gente, né, um exemplo de um ministro rendido à vontade do Senhor, né? E assim a gente vê o modelo divino que fez acessar a glória de Deus, né? Porque quando ele cumpriu o que Deus falou, a glória encheu, né? E a mesma coisa em nossas vidas e ministérios, né? Moisés fez como o Senhor ordenou, Moisés completou o trabalho e a nuvem de glória encheu todo o templo, né? Isso aí depois a Adri colocou os textos, está lá tudo em Êxodo 39 e 40. E aí agora é que a gente vai entrar na revelação da cruz na organização, né? A palavra de Deus é muito linda, né? Então, assim, quando fala nesse acampamento que era feito no deserto, né, como o Senhor organizava isso, o Israel natural, né, é referido nos textos como acampamento, né? Êxodo 14, 20, Êxodo 36, 6, 2 Reis. Vamos ler esse Êxodo 14, 20? E alguém também pode ler Êxodo 36, 6. Um pode abrir o 14, 20 e o outro o 36, 6. Essa palavra, né, que fala, em alguns está 14, 20, que fala arraial, em algumas versões, campo, né? É um termo Eu abri militar aqui mesmo. o 36,6. Então vamos lá, Tereza Eu diz o vou tentar 14, ler o 20. 14. Então vai. Eu leio? Alguém pode ler? Oi? Pode ler? Pode Pode ler, ler? alguém lê. E ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. Espera aí, pastor. E ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Está falando da nuvem, né? A nuvem era escurecida para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então, o importante aqui nesse texto, né, é essa palavra aí, né, acampamento, campo, né, essa palavra machané que eles falam, é um termo realmente militar, né? A mesma palavra nesse Êxodo 36, 6. A Adri que vai ler ou é a Aninha? Quem vai ler isso? Tanto faz, se a Ana quiser ler, pode Eu não ler. abri o 36. Então Não? eu leio. Então eu leio. 36,6. Então Moisés ordenou que fosse feita essa proclamação em todo o acampamento. Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais. Então, esse termo, né, que para eles também era conhecido, é um termo militar, fala desse exército do Senhor, né? Está mostrando
isso para o povo, que assim, enquanto eles obedecessem ao Senhor, haveria vitória no acampamento. E sempre foi assim. Enquanto andou em obediência ao Senhor, era como um batalhão militar, né? Enquanto obedeciam, vitória. Desobedecia, derrota, né? Então, a igreja, ou o Israel espiritual, é hoje o acampamento do Senhor, né? Em Apocalipse 29, fala sobre isso. Alguém pode abrir? Apocalipse 29. Alguém vai? Eu posso ir, pastor Marcelo. Vai lá, Rico. Apocalipse 20, verso 9. Apocalipse 20, verso 9. Baixaram, então, pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Então, eles sitiaram o acampamento dos santos. Então, não é coisa para agora. Isso era lá. Não, nós estamos aqui no finalzinho, né? Continua sendo o acampamento dos santos. A visão da igreja, né? Precisa ser ampliada. A gente precisa entender essas coisas, né? Sob a liderança de Jesus, né? O Senhor dos Exércitos, Hebreus 2:10, Josué 5:14, né? Nós já estudamos isso na escola da Bíblia, né? Quando aparece o anjo do Senhor, né? Naquela época não podia falar Jesus, porque ele ainda não tinha a revelação dele como homem, mas sempre foi o Deus Trino, né? A segunda pessoa da Trindade, né? Então, sempre sob a liderança de Jesus, né? Então, nós, como crentes, soldados desse exército, entender isso, né? E Deus sempre foi, né, um Deus de ordem, ele é um Deus de ordem. Então, o seu acampamento sempre tem que ter ordem, né? Então, o tabernáculo, ele estava bem no centro, né, no meio do acampamento. Vamos abrir Números 2:17? Eu leio, pastor, 2:17. Números 2:17. Tá, vamos lá. Então, partira a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como se acamparam assim, marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Então, eles seguiam nessa posição, né, como um pelotão, como um acampamento, e no meio, no centro, estava, né, o acampamento. O tabernáculo ficava no meio da formação, né? E hoje, né, na nova aliança, quem é o centro? Lembra que eu falei lá do início da sombra, né? Tabernáculo para Cristo. Cristo, né, tem que estar no centro. Todos devem estar acampados em relação ao Filho de Deus, né? Mateus 18:20, né, quando fala assim, ó, onde estiverem dois ou três reunidos, né, em meu nome, eu estou ali no meio deles, né? Então, assim, na nova aliança, ele é o centro. O nosso acampamento, né, nossa formação, é em relação a ele, né? E é interessante essa formação das 12 tribos, né? Que elas se dividiam em 4 grupos, né? Cada grupo sob uma bandeira, né? Um estandarte. Então, leste tinha Judá, Issacar e Zebulon. Isso está em Números 2, de 3-9. Né? E a bandeira deles, o estandarte, era Judá, o leão. Né? Gênesis 49, 9 e 10. Né? E esse era o maior grupo. Né? A Adri está falando, eu peguei a formação para a gente ver como ficava olhando de cima a formação do acampamento no deserto. Dri, compartilha a tela,
né? Na nossa visão, a gente tinha era um pelotão, tá? Um acampamento. Na visão de Deus, era outra coisa. Compartilha como ficava a divisão desse acampamento, conforme mostra a Bíblia. Sobe um pouco, diminui um pouquinho que está cortando. Era isso aí, pessoal. O tabernáculo, com os grupos, né, as 12 tribos divididas em 4 grupos, essa era a visão do acampamento no deserto, olhando do céu, a visão de Deus, não a do homem. Legal. Então, é tremendo, né? Então, os grupos, né? O maior grupo, 186 mil, depois os outros grupos na casa de 150 mil, né? Cada um com o seu estandarte. E a visão humana, não, era um batalhão. A visão de Deus era isso aí, né? Então, assim, no Novo Testamento, o cumprimento da ordem divina de Deus, né? O acampamento dos santos de Deus em todo o mundo, é visto em relação um ao outro, comunidade, apontando para a cruz, né? Em relação a Jesus Cristo. Nós só somos igreja por causa dele. Então, onde quer que a gente esteja, o acampamento de Deus hoje no mundo, tem que ter essa unidade em relação à cruz, né? Então, o princípio da cruz, ele é mantido sempre, né? Desde aquela época, né? Deus já ia mostrando, né? Desde a separação do cordeiro, mas ele já ia mostrando, né? Todas as coisas. Se alguém puder abrir 1 Coríntios 2, ler o verso 1 e 2. 1 Coríntios 2, verso 1 e 2. Posso ler, pastor Marcelo? Vamos lá, Rico. 1 Coríntios 2. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A não ser Jesus Cristo e esse crucificado, né? Então, o princípio da cruz é mantido desde sempre, né? Em Gálatas 6,14 também fala assim: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, essa era a formação do acampamento. Na mobília, né, do tabernáculo, né, a Arca da Aliança estava na cabeça, assim, no Santo dos Santos, né, simbolizando a presença de Deus, né? Depois tinha o altar de ouro do incenso, né, próximo ao centro, que era o santo lugar. E aí tinha a mesa de pães asmos, né, do lado norte do tabernáculo, né? E tudo isso com significado, né? Então, assim, quando a gente fala a arca é a presença, quando a gente fala do altar de ouro, do incenso, né? A Aninha que gosta dessas coisas, é oração e intercessão, né? Subindo ao Senhor o tempo todo, né? A mesa dos pães asmos que ficava do lado norte do tabernáculo, o que quer dizer a mesa? Comunhão, né? Tudo da palavra. O candelabro de ouro ficava do outro lado, né? O oposto à mesa dos pães asmos, né? Que era o lugar do quê? De revelação, a luz, né? O entendimento. Aí tinha o altar de bronze em frente à porta. Ó, a Adri acabou de colocar, se a gente ligar essas coisas, fazer uma linha, né? A gente tem novamente a cruz, né? Então, na própria mobília dentro do tabernáculo, né? Era colocado dessa maneira, né? O altar de bronze que ficava em frente à porta, o que é o bronze? É o juízo, né? O julgamento de Deus, né? Tipificando o sacrifício. Aquela bacia de bronze no átrio, né? Entre a tenda e o santo lugar, e o altar, ficava aquela bacia que a pessoa se limpava, né, antes de entrar no santo lugar. E com o que foi feito essa bacia, né? Com os espelhos das mulheres do povo de Deus, né? Que eram espelhos de bronze, né? E hoje, o que nos limpa, igreja? João 15:3, né?
vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido, né? Então, assim, até a mobília também, se a gente fizer, né, essa linha, passando pelo altar, a bacia e a linha do candelabro para a mesa, a gente vai ter a cruz, né? Então, tudo sobre Deus habitar no meio do seu povo sempre é baseado na cruz de Jesus Cristo. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. A gente já leu, né, 1 Coríntios 1,17. Se alguém puder abrir Colossenses 2,14 e depois Colossenses 1,20, tem mais abro textos, né, Colossenses falando 2. de Colossenses 2,14. Então, vai você, Aninha, 14 e 15. E aí outra pessoa abre Colossenses 1,20. Eu vou nesse. Então vai, Aninha, vai ver no 14, por favor. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Então, tudo na cruz, né, encravando na cruz, né, triunfando, né, colocou ao desprezo publicamente, triunfando deles na cruz, né? E Coríntios fala, né, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, né? Palavra da cruz, né? A gente vê em Efésios, né, falando, Colossenses 1,20 também, a Ju vai ler, também fala sobre a cruz. Pode ler, Ju. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, não tem como a gente, né, estar nesse exército, né, estar nessa habitação de Deus, sem estarmos, né, conectados aí com a obra da cruz, né? Quando a gente lê lá Hebreus 12:2, né, que a gente fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, né? E ainda continua, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus, né? E a gente viu na Marcelo, aula passada... Oi, a Ana levantou a mão, acho que quer perguntar. vamos lá, Aninha. Rapidinho, É essa que eu não parte aqui. vejo todo mundo, eu fico no telefone, perdão. Tá. Essa parte aqui de Colossenses 2,14, que fala que ele cancelou o registro de acusações contra nós. Esse registro é referente àquele livro que ficava... Falam, eu não Não, sei se... é sua dívida de pecado. Tá. Não é Sua dívida não de é aquelas pecado. leis O que era judaicas. contra você, né? Tá. Que você gera, né? A gente é que gera isso contra nós mesmos. Só que Jesus, assumindo o nosso pecado, cravou ela na cruz. Removeu e cravou na cruz. Eu achei que era Então, ele já aquele não negócio. tem... Que negócios? Um negócio que falam que tinha um livro de não sei quantas leis que eles tinham que cumprir e representava as acusações do povo. Eu acho que eu ouvi isso em algum estudo, não sei. Mas ali, a palavra já quebraria isso, porque ele não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir. As 613 leis o Senhor cumpriu, né? Todas elas. Então, assim, o que é contra nós, porque a lei é só para mostrar a nossa mazela, é o diagnóstico, né? Mas ela não é contra nós, né? Então, o que é contra nós, né? Que é dívida, nosso pecado. E isso ele removeu e cravou na cruz. Já não há mais condenação se estamos em Cristo Jesus, né? Se a gente aceitou a vida de Cristo, né? E entregamos a nós, né? E por isso que ele triunfou sobre as potestades, os principados, né? Porque assim, eles não podem ter domínio. O domínio quem dá para eles somos nós, através do pecado. Se não houvesse pecado, domínio zero deles nessa terra. Entendeu? E é isso que Jesus veio fazer na igreja. Despertar um povo
que consegue andar salvo do pecado, para realmente ter esse domínio, ser o corpo dele aqui na Terra, né? É que a igreja fica com muito ativismo e perde essas coisas, né? Como família de Deus, né? E depois continua as informações no livro de Êxodo, né? A Adri vai passar os textos aí, da revelação, né, do tabernáculo, de Êxodo 25 a 31, ele fecha o ciclo quando ele entrega os 10 mandamentos, as 2 tábuas para Moisés, até o 31. Aí do 32 ao 34, o povo já começa com o bezerrão de ouro lá, né? A idolatria, tal. Aí a intercessão de Moisés gera a segunda entrega, né? Que a primeira já quebraram, né? E aí, a partir do 35 ao 40, ele começa, então, a construção efetiva desse tabernáculo, né? E a vinda da glória de Deus, até que a glória de Deus vem, né? E é legal, porque até os materiais que foram usados, né? Tudo na palavra do Senhor é perfeito, tem os seus significados simbólicos, né? Então, ele usou reino mineral, reino vegetal e reino animal. Ele usou todos os reinos para construir o tabernáculo dele, né? Então, assim, quando fala do ouro, né, que usou ouro, o que a palavra de Deus diz para a gente, né, sobre o ouro? A natureza divina de Deus, né? A natureza real, a glória de Deus, o Pai, né? Tanto em Jó, 1 Pedro, Apocalipse 21, vamos ler o 21 e o 22? Os outros que eu estou só citando, como a Adri passou, depois vocês voltem lá, que vai falar dessa natureza divina do ouro, né? E Apocalipse 21 e 22, se alguém puder ler. Eu leio. Lá no finzinho, amém. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Então, tudo que fala, né, de ouro fala dessa natureza divina, né? A prata, o que fala para a gente? A gente já estudou isso em outros módulos, né? Da redenção, da expiação, né? O dinheiro de resgate, né? Se a gente for olhar, até a traição de Cristo, né? O resgate foi em moedas de prata, né? E a gente lê isso no texto, então fala dessa redenção. Também foi usado, né, do reino mineral. Foi usado o bronze também, né, que fala da força do julgamento contra o pecado, né? Deus e o Espírito Santo. Se a gente não, a Bíblia fala, se a gente não ouvir a voz de Deus, os céus serão como de bronze, né, para nós. Deuteronômio fala sobre isso, Números. Vamos ler também Apocalipse 1, de 12 a 15? Eu estou pegando um exemplo de cada para a gente conseguir, porque esse é mais específico, né, dos materiais, para não ficar muito longo, aí tem mais textos, mas eu estou escolhendo um para a gente ler. Então, Apocalipse 1, de 12 a 15. Se alguém puder ler. Pode ler, pastor? Pode, 1, de 12 até o 15. Tá, do 1 ao 15. Não, do 1 ao 12? Não, Apocalipse 1, verso 12, do 12 ao 15. Ah, tá. Isso, 3 versos. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então, sempre usando, né, os materiais, né,
o bronze, né, para mostrar as coisas, a prata, o ouro. E o Senhor usou todos esses materiais, né, do reino mineral aí, no seu tabernáculo. E do vegetal também, né, ele usou linho fino, né, que fala da justiça dos santos, lá em Apocalipse, né, em vários capítulos, capítulo 15, capítulo 19. Ele usou também madeira de acácia. Então, o que fala a madeira? A madeira fala da humanidade, né? Esse texto, só para a gente ler que é a madeira específica que ele falou, está em Êxodo 26, 15. Se alguém quiser ler, Êxodo 26, 15. Eu posso ler, vamos lá. Amém. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Então, essa humanidade, né, está falando assim, a acácia é um tipo de madeira que não se deteriora, né? Ela é tipo que incorruptível, né? Até a maçonaria, como o inimigo copia tudo, até a maçonaria usa o símbolozinho, né, do ramo de acácia, né, para se colocarem como incorruptíveis, né? Então, mas está falando da humanidade de Cristo, né? A madeira. Mas por que usou a acácia? Porque ele era incorruptível, né? Não havia pecado nele. Então, apesar da humanidade da madeira, a acácia, né? Uma que era incorruptível, sem pecado. O óleo que era usado também na igreja, nas lâmpadas, simbolizando, né? Sempre que fala de óleo, né? Simbolizando a unção do Espírito Santo, que dava a luz, né? Lá no tabernáculo, o ministério da iluminação, né? Do entendimento, que o Espírito Santo faz, ilumina os nossos olhos para podermos ver a palavra de Deus, né? Esse é o ministério do Espírito Santo. Então, todas essas especiarias para o óleo da unção, né, que nos capacita, né, para ministrar, falam do quê? De graça, caráter, a própria operação do Espírito. Vamos pegar alguns textos para a gente ler? Deixa eu ver aqui. 1 João 2:20, e também vamos ler o 27. Aqui está falando da unção, né? Esses textos depois das especiarias do óleo, né? Tem Cantares, tem Gálatas, está em 1 João, vocês também podem dar uma olhadinha. Mas vamos ler 1 João 2:20 e 27. Posso ler? Então vai. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, com a sua unção, vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, aqui falando, né, simbolizando a unção, né, esse óleo, os materiais que eram usados, e só um parênteses aqui, né, a igreja é muito infantilizada, né, então é assim, o cara está fazendo besteira na igreja, um líder, um pastor, né, e aí o pessoal, não toca no ungido do Senhor. O que está falando esse texto aqui? E vós possuis a unção que vem do santo, e todos têm de conhecer. Quem tem que unção que pode fazer coisa errada que não toca no ungido? Faz essa baboseira com antiga aliança e nova aliança, infantiliza todo mundo e fica pior que o mundo. Porque o cara está fazendo besteira e você fala assim, não toca no ungido do Senhor. Que igreja é essa? É a igreja de Cristo? Entendeu? Como que o sistema é pesado? Todos nós temos a unção que vem do santo. Se você entrou nessa família, você tem a unção que vem do santo.
Então, vamos ser repreendidos, corrigidos, admoestados, todos como filhos, como irmãos. Não tem essa conversa. Mas a igreja infantiliza, sabe? Cria essa casta, né? Espiritual de papa, de não sei o quê, enfim, só um adendo. Então, essas especiarias, né? Do incenso também, né? Falando desse reino, né? Vegetal que era usado, né? Como representando as orações subindo a Deus, né? Então, por que eram usadas várias especiarias, né? Simbolizando vários aspectos da oração, né? Nós temos aí a nossa líder aí da intercessão, né? Então tem desde a intercessão, da oração de louvor, da adoração, meditação, né? E as especiarias representando cada uma dessas, né? Desses aspectos da oração. E esse incenso sempre move do homem para Deus. É algo que Deus espera de nós. Né? Então, ele coloca em nós para nós, né, gerarmos esses aspectos, a intercessão, o louvor, a adoração, a meditação. Né? E aí ele também usou no reino animal. Né? Então, assim, ele usou na coloração das coisas, né, do azul, crustáceo, né? Apresentando o céu, né, a cor do céu. Usou a púrpura também do crustáceo, né, que era a cor mais preciosa naquele período antigo, né, do Egito, tal, porque era difícil de obter essa cor, né? Então fala dessa realeza do reinado, né, essa dificuldade. Usou também escarlate. Olha a dificuldade que era para o povo, né? A gente achando que está difícil fazer igreja, né? Era do sangue dos insetos, né? Então, assim, a obra redentora, né? Mostrando o sangue novamente, né? A obra redentora de Cristo, a expiação. Usou também pelo de cabra, né? Então, as cabras, primeiro, elas eram usadas na antiga aliança, né, para oferta de pecado, né, falando de pecado, e era usado lá também na construção do tabernáculo. Usou pele de texugo, né, que era considerado uma pele preciosa na época, né, e ela era usada do lado de fora do tabernáculo para proteger, né, alguém que ia ver o que fosse feito assim, estava coberto com essa pele de texugo, né, então fala do corpo terreno. E todos os números, nós vamos, durante esse estudo, parar neles. Né? Eu estou dando uma passada, assim, um panorama, mas a parte dos números, né? Por que era usado aqueles números? Né? Interessante que não tem nada por acaso na Bíblia. Né? Então, os números na Bíblia, quando fala está falando de Deus, né? O único, né? O Echad, que não tem nada como ele, né? Está falando de unidade, de começo, né? Quando fala de 2, está falando de testemunho, né? Ou de divisão, separação. Quando fala de 3, a trindade, né? O nosso Deus trino, a ressurreição. 4 fala de terra ou criação. 5 fala da graça, né? A Aninha sabe essas coisas de cor aí. Ó. O 6 fala do homem, né? Ou Satanás, né? 7 fala de perfeição, são assim... eu não gosto de ficar... Tudo que é assim tem a ver comigo? Tudo que é, tipo... É que você tem uma alma para o artístico, Aninha. Então, essas coisas para você chamam mais atenção e você acaba guardando essas coisas. Eu não fico muito nisso, a palavra de Deus é sempre perfeita, né? Eu não fico muito, assim, nos detalhes dessa coisa de número ou do símbolo das palavras, tal, para a gente não ir além do que está escrito, sabe? Começar, vou mudar o número da minha casa, porque esse número na Bíblia não está legal. Esse tipo de coisa, não é nada disso. Mas a Bíblia é tão perfeita, né? Que tudo tem, né? Então, 7 fala da perfeição, 8 fala dos novos começos, 9 fala de finalidade, 10 fala de lei, de governo, 11 fala de estar incompleto, confusão, né? 12 fala do governo divino, né? Da ordem do apostólico, é o 12, né? 13 fala de rebelião, de desviar, tem nada a ver com o PT, pessoal, estou falando aqui de Bíblia, né?
14 fala do dobro, né, da perfeição, a porção dobrada, né, também apontando para a Páscoa, o 14º dia. 17 vai falar da ordem espiritual, né? 20, expectativa. 21, perfeição divina, né? 3 vezes o 7, né? 23, morte, e assim vai, né? Aí vai de 10 em 10, 30 é a maturidade para a preparação para o ministério, né? Os sacerdotes, os reis, próprio Jesus, né? Esperou 30 anos para começar o ministério, a maturidade, né? 40 fala de prova, né? A gente vê os números, aí o tempo do povo no deserto, os dias. 50 fala do Pentecostes, né? O jubileu. 70 da ordem espiritual, né? O crescimento, né? Do porvir. 75 fala de separação, né? De purificação. O 100 fala de frutificação ou de medida completa, né? O Rico falou, ó, 30, 60 e 100. Né? O 100 é o completo, mas vai ter aquele que vai produzir e vai estar no 60, e vai ter no 30. Mas a vontade é que a gente chegue no 100, né? A medida completa. Essa é a vontade do Senhor. Né? 120 vai ser o fim de toda a carne, né? O início da vida no Espírito. 144, quando fala na Bíblia, né? O máximo de Deus na criação, né? A noiva de Cristo. 153, o avivamento. 200, a insuficiência. 300, né, o remanescente fiel, a libertação. 600 é guerra, né? O 666, né, que fala também na Bíblia, anticristo, Satanás, né? Então, assim, 6 a gente não viu o número do homem, né? 3 vezes o homem. Do homem, pelo homem, para o homem, né? E dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, o inimigo copia de tudo, né? Romanos 11:36 é a cópia, né? O inimigo copiou 666, do homem, pelo homem e para o homem, né? E o 1000, né? O milênio é a paz, a frutificação e o descanso. Então, eu não fico muito nos números, porque, como eu falei antes, para a gente não começar a mistificar as coisas, né? Mas tudo tem ordem na Bíblia, tudo tem perfeição. E até nos números ele vai revelando, né? Então, tem a visão geral, né, do tabernáculo de Moisés, né? Então, que a habitação de Deus com os filhos durante toda essa peregrinação, né, no deserto do Sinai até Siló, a terra prometida. O Adri falando que já deu tempo. Então, essa estrutura de madeira revestida, né, com várias cortinas, coberturas, né, tinham esses lugares bem determinados, né, o Santíssimo e o Santo Lugar, né, e esses dois lugares eram como um tabernáculo dividido pelo véu, né, pendurado pelas colunas, sempre de madeira de acácia revestida de ouro. A gente não vai conseguir ver isso hoje, mas a semana que vem a gente termina com essa estrutura para a gente entrar na arca, porque aí, o que eu fiz hoje? Um panoramão dele por cima, e aí a gente vai começar a ver item a item, tá? As arcas, né? As 3 arcas do Velho Testamento, a de Noé, a de Moisés, né? A do bebê e a da aliança. Aí a gente vai ver e vai vendo item a item, né? O que a gente só falou por hoje. Mas antes da gente ver isso, na aula que vem, eu vou dar essa visão geral das medidas, né? Os 30 côvados, 10 côvados, tudo direitinho, para a gente entender, né? Direitinho os 3 lugares, os tamanhos, né? Os artigos. Aí a gente começa a ver item a item, para ficar mais fácil. E o Rico ainda deu um choro aí com o tutu aí no meio do... Lindão. Amém, igreja? Para a gente não estourar, que hoje é dia dos namorados, né? Não podia nem passar esses 2 minutos aí.